Gálatas capítulo 5, versículo de número 22 a seguir. Mas o fruto do Espírito é amor ou caridade, que dá no mesmo, gozo, paz, longanimidade, e hoje nós vamos meditar na benignidade. Aí procede, bondade, fé, mansidão e temperança. Mas hoje nós vamos meditar na benignidade. O que seria essa tal benignidade? Perceba, irmão, que aí na frente tem bondade, mas não é bondade. Benignidade é diferente. A gente vai descobrir isso nessa quinta e na próxima, quando formos falar de bondade. A benignidade, irmãos, ela se diferencia da bondade, porque a benignidade, ela é uma disposição para fazer o que é bom. A bondade é efetuada por pessoas que fazem o bem quando o bem chega, quando a oportunidade chega em suas mãos. Pessoas boas, diferente de pessoas benignas, elas fazem o bem, mas é quando o bem vai até elas, a oportunidade vai até elas. A pessoa benigna, ela procura o bem, ela procura ajudar, ela vai atrás de fazer o bem. Isso é benignidade, é um coração que procura, tenta encontrar uma maneira de fazer o bem pelo próximo. Isso é benignidade. Mas não é de se espantar, meus irmãos, o homem fazer o que é bom. Não é de se espantar. É fato que hoje se compara esses dias aos dias de Noé, em que a Bíblia diz no capítulo 6 de Gênesis que Deus olhou para a terra e o pensamento do homem era só mal, era só maldade continuamente. Hoje as pessoas, muitas delas estão assim. A maldade está dentro do coração do homem, e essa maldade só é arrancada quando esse ser reconhece, encontra-se com Jesus e tem uma transformação e uma lavagem na sua vida. Quem faz isso é Jesus através do seu Espírito Santo. Olha que Efésios 2:10 diz, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Fazer boa obra é o que Deus preparou para que nós fizéssemos. Está no cardápio. Fazer boa obra deve ser uma virtude que todos nós temos, porque a palavra diz que nós somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boa obra. Quando nós nos encontramos com Jesus, ou Ele nos encontrou, nós nos tornamos criação de Deus. Agora nós somos uma nova criação para fazermos boa obra. Então nós temos que fazer isso. Olha o que Efésios 4, do 17 ao 24 diz. Se possível, deixe sua Bíblia aberta e acompanhem as referências. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram dele e nele foram ensinados. Glória a Deus. E nele
foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Aleluia. Então, irmão, nós somos feituras de Deus, feitos, projetados e programados através de Cristo para fazer boas obras. A Bíblia diz que o ímpio, os gentios, não são assim porque eles estão com os corações endurecidos. Obrigado, irmão Gustavo, pela água. Mas nós não temos que ter esse coração endurecido. Nós temos que praticar, exercer a benignidade. Louvado seja Deus. Aleluia. O apóstolo Paulo em Colossenses 3:12 diz assim, ó: revesti-vos, pois como eleitos de Deus, santos e amados de entranhas de misericórdia, de benignidade. Existem pessoas, irmãos, que mesmo na fé, mesmo na igreja, mesmo no evangelho, mesmo com o nome de cristão, tem dificuldade em praticar o bem, tem dificuldade em praticar o que é bom, tenta se esquivar de ajudar alguém. O contrário de benigno, irmão, é maligno. Você conhece essa palavra benigno pelo tumor. Existe o tumor maligno, que é o que faz mal e às vezes leva ao óbito. E existe o tumor benigno, que às vezes precisa se sim tirar, dependendo da situação, mas ele não leva a risco quem o possui como o maligno. Então a pessoa que não é benigna, o contrário de benigna é maligna. Tem pessoa que tem dificuldade em se disponibilizar para fazer o bem. Quando você procura a ajuda dela, isso não é responsabilidade minha não, isso é responsabilidade do fulaninho, peça a ele que faça. Não foi eu que desmontei, não foi eu que causei, então não vou ajeitar. Tem pessoas que têm dificuldade em ajudar, em ser benignas, mas nós, irmãos, não temos que ser assim. Nós somos crentes lavados e remidos pelo sangue de Jesus, e a benignidade é um fruto do Espírito, é um atributo do Espírito, e tem que ser produzido em nossa vida. Glória a Deus. Aleluia. Perceba, aleluia, glória a Deus, que um demônio, quando ele controla uma pessoa, ele controla todas as suas ações. Quando ele habita numa pessoa, ele controla as ações da pessoa, um demônio. A pessoa endemoniada, o que ela faz é controlada pelo demônio. Então em nós não habita demônio, habita o Espírito Santo. Quem tem que controlar a nossa vida é o Espírito Santo. Mas existem muitas pessoas que têm o Espírito Santo e ainda estão presas em si mesmo e não deixa livre o Espírito Santo para trabalhar. Aí fica complicado ser benigna. Gálatas 6:10, a Bíblia diz, ó: então enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Enquanto temos tempo, enquanto temos vigor, enquanto temos energia, saia, irmão, quando você puder, vá na casa de um conhecido, de um parente, de um amigo que está passando necessidade, dê uma ajuda, seja uma palavra, seja um alimento, seja uma oferta financeira. Enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Se é uma pessoa que é um seu irmão na fé, você tem mais motivo ainda para ajudar. Aleluia. Benigna, pessoa que tem facilidade de ajudar. Tem pessoas, irmão, que passam de carro, de moto, às vezes vê uma pessoa que é conhecida e não dá uma carona, não ajuda. Se coloque na situação de quem está lá. Eu já esperei carona, às vezes ainda acontece, dependendo da situação.
Se a carona for lhe trazer problema, de repente, se você é um homem casado e é uma mulher, para evitar algum tipo de comentário, você sabe que tem condição de alguém passar lá e pegar ela, levar ela, evite problema, como muitas vezes nós evitamos. Mas se você pode ajudar, é uma pessoa conhecida, é um idoso, é uma pessoa que não vai ter problema da sociedade de levantar conversa sobre você. Se você pode ajudar, você passa, irmão, em nome de Jesus você leve. Eu fico com o coração partido quando eu me encontro numa situação que eu evito para não dar problema. Eu digo: Senhor, envia um que passe e leve. Aleluia. Pessoa benigna, irmão, a pessoa benigna, ela procura fazer o bem, ela se disponibiliza. Irmão, eu estou aqui, o que é que está precisando fazer aí? Para que eu possa ajudar. A pessoa benigna, irmão, ela tem prazer em ajudar. Tem pessoa que corre da necessidade para não ajudar. Se nós vamos fazer uma coisa e já divulgamos, a pessoa pode ser a mais presente, mas vai precisar de botar uma forcinha aqui, uma ajuda, dar uma geralzinha aqui. Nesse dia ninguém vê essa pessoa. Aleluia. Louvado seja Deus. Nós temos exemplos na palavra de pessoas benignas. A Bíblia diz em Zacarias 7, 9 e 10: assim falou o Senhor dos Exércitos, dizendo: executai juízo verdadeiro, mostrai piedade e misericórdia, cada um a seu irmão, e não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem tente o mal cada um contra o seu irmão no seu coração. Mostrai a piedade e a misericórdia ao seu irmão. A Bíblia diz, irmão, que nós não temos que tratar o mal com mal, mas o mal com bem. Ah, ele me fez muita raiva. Ah, ele me machucou. Eu acho lindo, irmão. Glória a Deus, Jesus. Porque Jesus, diante das situações adversas, mesmo quando traído, o caráter de Judas não mudou o caráter de Jesus. Aleluia. Judas chegou com uma comitiva de soldados armados com porretes para pegar Jesus, e Jesus disse assim, ó: o que vieste fazer, faz, amigo. Amigo. Aquilo ali, irmão, não era chavão. Aquilo ali era Jesus esboçando o que ele era, a essência dele. Porque Jesus era benigno. Aleluia. Então Jesus, ele, na ceia, na última ceia, antes de ir para o Getsêmani, Jesus, ele pegou um pedaço de pão molhado e deu para Judas. Não era hipocrisia, irmão. Pão molhado significava honra. Jesus honrou Judas, mesmo sabendo que Judas iria traí-lo. Aleluia. Porque quando você quer ser uma pessoa benigna, irmão, a maldade de outrem, a maldade das pessoas não muda o seu caráter, não muda a sua essência de fazer o bem. Vai me pagar, vai ver como é que se faz. Tem pessoas que dizem assim, né? Eu mato sem mandar para o caixão. Eu perdoo, mas ela bem longe. Eu aqui, ela lá. Benignidade. Diga assim para o seu irmão: seja benigno. Olhe para ele com um olhar de profeta, assim dentro do olho, e diga: seja uma pessoa benigna. Faça o bem. Se disponibilize, se encorajem a ajudar. Aleluia. Glória a Deus. Nós temos em Lucas 10 a parábola do bom samaritano. Irmão, ali tem um exemplo claro de pessoas benignas e pessoas indiferentes. A Bíblia diz, irmãos, glória a Deus, aleluia, que se levantou um certo doutor da lei para interrogar Jesus, quem era o seu próximo. E Jesus vai lhe citar uma palavra, uma parábola, e vai dizer que descia um homem de Jerusalém para Jericó.
E nessa descida, esse homem caiu nas mãos dos salteadores que o assaltaram, tiraram tudo dele, espancaram e deixaram o homem à beira da morte. Meio morto, a Bíblia diz meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e vendo, passou de largo. Quem era o sacerdote? Uma autoridade religiosa nos dias de Jesus. O sacerdote representa aqui nessa parábola a lei, a religião. Pessoas que são religiosas demais, a ponto de não ajudar uma prostituta, a ponto de não dar um abraço numa prostituta, a ponto de não querer sair para evangelizar, para não ter que agarrar um doente, dar um abraço num viciado e dizer que Jesus ama, para não se misturar. Pessoas indiferentes. A Bíblia diz que pelo mesmo caminho passou um levita, representando o louvor, líder de louvor, responsável pelo louvor. Passou de largo. Glória a Deus. Mas aí pelo mesmo caminho a Bíblia diz que viu um bom samaritano. Aleluia. Esse ajudou o homem, socorreu ele, colocou azeite e vinho. Deixa eu ver se foi vinho, para não me equivocar. Glória a Deus. Azeite e vinho nas suas feridas. Levou até uma estalagem, cuidou dele, pagou a diária, pediu para o dono da estalagem cuidar do moço, e ainda disse: amanhã eu volto. Se ele consumir algo a mais do que eu deixei, eu pago, põe na minha conta. Pessoa benigna, irmão, pessoa que está disposta a ajudar. Às vezes a pessoa vê o vizinho, irmão, com problema, você na sua casa, podendo ajudar, e não sai de casa. Aleluia. Hoje eu fiquei ali atribulado. Estava lá em casa, tardinha, a Maria não tinha chegado ainda, e eu ouvi lá fora: o pai está morrendo. Uma pessoa gritando: o pai está morrendo, chama um carro. E a Maria tinha saído num carro, e eu saí para fora para ver quem era. Era um certo senhor da nossa rua que estava passando mal. E eu disse: se eu tivesse com o carro aqui agora, está perto da hora do culto, mas eu iria levar o homem para o hospital. E a Mariana já estava correndo já com a mulher para pegar o carro dela para ir. Mariana ia, a mulher disse: não, pega aqui o meu que dá certo no meu. E nesse meio vai e vem, eu ligando para a Mariana para saber onde é que ela estava. Ficaram ambas nervosas, com certeza, ali, né? E esqueceu-se de colocar o homem no carro e pedir para mim. Eu disse até para ela: filho, por que você não botou o homem no carro e não passou aqui em casa? Eu tinha ido, se você não quisesse ir, para você ficar se ajeitando. Ou mesmo, talvez ela nervosa não iria nem conseguir chegar no hospital, não sei. Mas graças a Deus, quando ela passou, a ambulância chegou junto. Eu fiquei ali: meu Deus, graças a Deus. Tem pessoa, irmão, que se for possível, o vizinho morre e não tem coragem de tirar o carro da garagem para ajudar. Ou se for numa situação que a pessoa está ensanguentada, não tem coragem de botar para não melar o carro. Eu não sou desses, irmão. Podia ter melado o carro, o homem estar sangrando, que eu acho que não estava, né? Era a situação dele. Mas eu teria ajudado. Mas tem pessoas que não têm essa facilidade de ajudar. Tenha um coração generoso, irmão. Seja uma pessoa generosa, seja benigna. Se você souber que o seu vizinho está sem comida e você tem sobrando na sua dispensa, deixe lá 1 quilo de arroz e 1 de feijão, de que está aqui, eu vim deixar o seu almoço. Embora não seja doméstico da fé, não importa, faça o bem, seja benigno. Glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Jesus. A Bíblia diz, irmão, olha que lindo, que a benignidade e a lealdade jamais te abandonem. Ata-as ao redor do pescoço e escreve-as na tábua do teu coração. Assim encontrarás favor diante de Deus e dos homens, bem como boa reputação. Provérbios 3 e 4. Ata a benignidade no teu pescoço e não perde ela. Conselho do sábio. Romanos 12,
e 13 em diante, cooperai com os santos as suas necessidades, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram, com os que pranteiam. Irmão, a dor do seu irmão é sua também, a alegria do seu irmão é sua. Glória a Deus, aleluia. Vivei em concórdia entre vós. Olha o que ele diz, vou dar um pulo aqui, ao 17, a ninguém devolvei mal por mal, procurai proceder corretamente diante de todas as pessoas, empreendei todos os esforços para viver em paz com todos. Olha aí, glória a Deus. Empreender esforço, se dedicar, se esforçar para viver em paz com seu irmão, com todos, para ser uma pessoa benigna, para saber se o seu irmão está bem com você mesmo, para saber se está tudo em paz. Amados, jamais procurai vingar-vos a vós mesmos, mas entregai a ira a Deus. Olha o que ele diz no 20, isso aqui é tremendo, irmão. Ao contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porquanto agindo assim amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça, sobre a cabeça dele. Jamais te entregues ao mal como vencido, mas vence o mal com o bem. Quem pode dizer amém por esta palavra? Você não deve, irmão, tratar o mal com o mal. Ah, porque me fez muito mal, me fez sofrer demais. Não é o que a Bíblia ensina. Quem andar pela Bíblia, pratica o bem, faça o bem. Tem um ditado aí popular que diz assim: faça o bem sem ver a quem ou para quem. Eu vou te dar outro exemplo de benignidade na Bíblia. José. Uma história de José é uma das histórias mais surpreendentes da Bíblia. Uma das histórias mais surpreendentes de superação. José, um moço jovem, cheio de energia, cheio de vigor, escolhido por Deus, queria ajudar os seus irmãos. Seu pai pediu para ele ir lá nos seus irmãos, ver como é que estava. Quando os seus irmãos viram José, que ele tinha inveja de José, eles disseram: lá vem o sonhador, vamos acabar com ele hoje. E nessa ida de José para ver os seus irmãos, levar mantimento para eles, eles colocaram José numa cisterna e planejaram matar José. Mas na hora um dos irmãos disse: não vamos matar, vamos dar fim dele. Ia passando uma comitiva de compradores de escravos, de negociantes, e compraram José. Levaram José para o Egito. José ficou escravo na casa, entrou logo como escravo, foi vendido a Potifar, foi servir na casa de Potifar. Poucos dias na casa de Potifar, Potifar colocou José sob o controle da sua casa. Mas daí José sai da casa de Potifar e vai para a prisão. José foi apartado da sua família, foi vendido para o Egito como escravo de maneira, irmãos, irracional, de maneira desumana. José poderia ter guardado mágoa no seu coração e quando ele ascendeu ao trono, ao posto de governador, ele ter acabado com seus irmãos. Mas um dia José está na prisão e ele interpreta o sonho do copeiro e do padeiro também. Ele disse: lembra-te de mim quando o faraó te restituir ao teu cargo. E quando o faraó falar de José, quando ele tem os sonhos das vacas magras e das vacas gordas, ele disse: manda chamar o rapaz, que eu quero falar com ele. Faraó constituiu José, irmão, governador de todo o Egito. José só era menor do que Faraó quando estava no trono. Fora do trono, José tinha mais autoridade do que Faraó. E um dia a fome assolou toda a região e José estocou mantimento e os seus irmãos vieram a ele. Eles não conheceram José. Engraçado, irmão, quem faz o mal às vezes tem a tendência de esquecer, né? Aleluia, mas José não esqueceu. Glória a Deus. Aleluia. O impressionante, irmão, é que se você não guardar rancor, guarde essa palavra. Se você não guardar rancor, aleluia, Deus irá te colocar frente a frente com aquele que te fez mal. Só que com uma diferença, você vai estar no andar de cima. Mas não é para você pisar em quem está embaixo, é para você puxar para cima também, para você fazer o bem.
José colocou, encheu os sacos do seu irmão de mantimento, de alimento, e ainda colocou o dinheiro lá dentro. E ajudou os irmãos que tinham colocado ele lá na cisterna, que venderam ele como escravo, irmão. Olha o que Deus fez com José, porque José não guardou mágoa no coração. Ei, irmão, você não foi chamado para guardar mágoa. Você não foi chamado para guardar rancor no coração. Você foi chamado para fazer o bem, para ser uma pessoa benigna. Louvado seja Deus. Aleluia. Jamais te entregues ao mal como vencido, mas vence o mal com o bem. Por que nós temos motivos para fazer o bem, querido? Deus nos alcançou. Quem éramos nós? Quem éramos nós? Nós não merecíamos nada mais, nada menos, somente o inferno. Pecadores miseráveis, mas Deus nos alcançou. A Bíblia diz em Romanos 5:8 que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Aleluia. Se Deus salvou seres humanos ruins como nós, cheio de mazela, cheio de vício, cheio de problema, atolado no pecado, às vezes no adultério, às vezes na prostituição, na fornicação, nas drogas, prejudicando a esposa, prejudicando o esposo, dando trabalho ao pai e à mãe, servindo de escândalo para a família, roubando, se prostituindo, fazendo tudo que não prestava. Aí o Senhor salva, nos dá uma vida nova. Por que nós não podemos dar uma chance a quem erra com nós? Praticando a benignidade. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Foi outro exemplo de pessoa benigna. Olha José. Agora olha para Jesus. Jesus lá na cruz sendo açoitado, sendo vilipendiado, sendo maltratado e zombado pelos algozes. Jesus olhou para ele e disse assim: ah, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem, eles não sabem a dimensão do que eles estão fazendo. Aleluia. Benignidade, irmão, praticar o bem. Mahatma Gandhi, um grande pensador, um grande filósofo, uma grande mente que já passou por cima dessa terra, ainda jovem foi para Londres estudar. Ele estudava religião, as religiões, e ele chegou numa noite de inverno, numa igreja lá em Londres, muito fria, entrou e ele vinha maltrapilho, mal cheiroso, as condições não eram muitas, e ele entrou na igreja para ouvir o culto, e onde ele sentou, todo mundo levantou e passou para o outro lado da fila, por causa do mau fedor de Mahatma Gandhi. Sabe, irmãos, às vezes tem irmão do nosso lado sofrendo, precisando de ajuda, e nós sem saber de nada. É por isso que nós temos que ser sinceros e da parte do Senhor olhar no olho, porque o olhar revela. Às vezes tem uma pessoa em depressão aguda sentando no teu lado, irmão, precisando da tua benignidade. Tem pessoa, irmão, que entra na igreja, às vezes sai, entra e sai, porque entra pensando em encontrar um ambiente ou pessoas que vão ajudar a tratar o problema. Ah, mas não foi eu que causei o problema. Não tem problema, irmão. Se você não ajuda quem está com problema, você é tão feridor de que quanto o que causou. Quantas pessoas sofrendo e nós não praticando a benignidade, pessoas que precisam de nós. E Gandhi ficou lá sentado, e no final do culto ele foi falar com o pastor e disse: pastor, posso dormir dentro da igreja? Muito frio, nevando. E o pastor disse: não posso deixar você dormir na igreja. Pois deixe pelo menos eu dormir fora, no muro, por dentro do muro da igreja, fora da igreja, mas por dentro do terreno da igreja. Também não posso. Pois me dê ao menos um cobertor para mim ir para a rua, mas ficar coberto, está muito frio lá fora. Também não posso. Pois me dê ao menos um pedaço de pão. Há dias que eu não como, não tenho. Boa noite. Foi embora. Gandhi se tornou uma das mentes mais brilhantes, como eu falei. Arrebanhou mais de 1 bilhão de pessoas para a sua filosofia, para as suas ideias religiosas. E antes de morrer, um repórter americano perguntou a Gandhi: o que você acha de Jesus Cristo? E Gandhi falou: olha, eu creio no Jesus que vocês pregam, mas eu não creio no cristianismo de vocês. Aleluia. Então, irmão, o excesso de religiosidade às vezes afasta pessoas. Tem pessoas que entram na igreja e simplesmente porque é um bêbado, um viciado que se reconciliou, aceitou Jesus agora,
Eu não quero dar paz do Senhor, eu não quero chegar perto, eu não quero abraçar, eu não quero me envolver, eu não quero dar o abraço fraternal. Porque ainda está todo maltrapilho, ainda está se recuperando, ainda está se ajeitando. Eu olho com o olhar torto, eu olho com o olhar de lado. E tem gente que diz assim: esse aí não dura 5 dias, esse aí não dura um mês. Já vai com o olhar de julgamento, já vai com tom de julgamento. Ao invés de ajudar, irmão, pastores têm se suicidado. Pastores que estão em igrejas grandes, rodeados de presbíteros, de diáconos, de ministérios. E ninguém vê. E ninguém sabe. Às vezes o pastor com uma dor profunda dentro e ninguém sabe. Do lado, sentando do lado. Nós estamos assim, irmão, hoje difícil. Nós estamos insensíveis com a dor do outro. Nós estamos inconvenientes com a dor do outro. Aleluia. Nós estamos indiferentes com a dor do outro. Nós temos que praticar benignidade, irmão. Nós temos que sempre estar perguntando para o irmão: você está bem? Como é que você está? Está tudo bem? Aleluia. Louvado seja Deus. A benignidade, irmão, como sentimento de empatia, é se colocar no lugar do outro. Quando você se coloca no lugar do outro, fica fácil você praticar benignidade. Mas quando você não se coloca, irmão, fica complicado. E como simpatia, receber o abraço. Às vezes a pessoa vem para abraçar. Às vezes a pessoa quer o contato, quer a unidade, quer a união, quer o abraço, quer ficar perto. Mas você também não quer. Aleluia. Então seja benigno. E por último, irmão, nós temos motivos para ser benigno, porque Deus é benigno. Deus não olha para as coisas como a gente olha. Ah, porque errou demais, me feriu, praticou muito, fez muita coisa errada com o meu amigo, com a minha irmã, com o meu pai, com a minha mãe, agora está na igreja. Como é que fica essa situação? Mesmo na igreja falou mal de mim, me caluniou, e agora... Deus nunca olha como a gente olha. Deus olha para nós e todos os dias vê em nós a chance dele dar novas oportunidades para nós. Você já se imaginou, irmão, que tem vezes que você cai e erra e comete pecados, que a pena para esses certos tipos de pecado deveria ser a exclusão total, o banimento do reino de Deus? Mas Deus recebe você com a sua misericórdia, Ele abraça e lhe dá uma nova chance. Por que a gente tem dificuldade de fazer isso com as pessoas? Jessé olha para Davi e vê apenas um pastor de ovelhas. Mas Deus, que tem um olhar diferente do nosso e olha as coisas por outro ângulo, olha para Davi e vê Davi como rei. Aleluia. Os irmãos de José olham para José e vê somente um sonhador. Deus olha para José e vê o José como governador. Glória a Deus. Os amigos de Pedro olham para Pedro e vê Pedro apenas um pescador bruto, indouto, sem educação, sem conhecimento, sem formação nenhuma, um homem bruto. Mas Jesus olha para Pedro e vê Pedro um pastor de almas. Glória a Deus. Então Jesus tem, irmão, Deus tem essa diferença, essa capacidade de apostar no improvável, de jogar suas fichas, no bom sentido da palavra, que Deus não precisa apostar nada, mas de investir no improvável. Olha Paulo, irmão, a igreja tendo Paulo como um perseguidor do cristianismo, um algoz do cristianismo, um homem que perseguia, um carrasco da igreja. Mas Deus olha para Paulo, Jesus olha para Paulo e vê Paulo como um vaso escolhido. Se o seu irmão errou, olhe para ele com um olhar diferente, ele tem jeito ainda. Aleluia. Se o teu irmão te feriu, dê uma nova chance, seja benigno, pratique a benignidade com ele. Ele tem uma nova chance, ele tem uma nova oportunidade. Deus pode transformar e lapidar a vida dele também, assim como já fez isso com a sua. Se você praticar a benignidade, pratique a benignidade. Não veja alguém sofrendo e fique... Às vezes, irmão, tem gente que, por exemplo, dá um problema de carro. O carro dá um problema e está numa luta e precisa empurrar, às vezes, botar para pegar, botar na banguela, né, como chama. E você pertinho, irmão, já me aconteceu isso, irmão, sofri, viu, com caminhão. Eu atolava o caminhão e às vezes as pessoas perto de mim, homens fortes, impossíveis, novos, capazes de me ajudar. Eu lá no sofrimento e não ia lá
tentar me ajudar de forma alguma. Pessoas que não tinham benignidade no coração. Aleluia. Mas você, irmão, se um carro atolar em frente à sua residência, pode ser medinho em ponta, irmão, vai ajudar a empurrar. Se um carro der problema, irmão, medinho em ponto, vai ajudar o dono do veículo. Aleluia. Se você vê uma pessoa precisando de ajuda, dê uma forcinha, ajude, se disponibilize, irmão. Pratique a benignidade. Olha nós aqui, Deus é benigno, por isso que nós estamos aqui. Quantas vezes nós não entristecemos o coração do Senhor? O Senhor olha para nós e vê lá um fiapinho de nada perto dele e dá chance para nós nos reerguermos e nos levantarmos outra vez. E por que nós não podemos fazer isso com o nosso próximo? Vamos ser benignos, irmão. Benignidade, um atributo do fruto do Espírito. Quem está entendendo diz amém. Seja benigno. No próximo culto nós vamos meditar sobre a bondade, que é diferente um pouco. Se assemelha muito, mas é um pouco diferente. Mas pratique a benignidade. Faça o bem. Faça o bem. Quantas vezes a gente, às vezes a gente dá carona a alguém e aí a pessoa fala assim, quanto é? A gente diz, nada não trabalho com isso. Faça o bem. Estou falando de mim porque eu posso falar de mim, né? Eu não vou falar de quem eu não sei. Mas de mim eu posso. Então faça isso também. Se vê o seu vizinho lá numa construção lá, limpando o terreno, limpando o quintal, você puder lá meia diária para ajudar o seu vizinho, faça isso. Se você tiver cheio de manga em casa dentro de uma sacola, não deixe apodrecer não, reparta com o seu vizinho, seja uma pessoa benigna. Porque tem pessoa que é assim, irmão, apodrece a fruta, viu? Estraga a comida, mas não tem coragem de repartir com o vizinho. Faça o bem. Você foi chamado para isso. Amém? Então que Deus abençoe a vida dos meus irmãos. Queridos, prestei conta do sorteio e do apurado que a gente já tinha no caixa de missões. Nós temos R$950 em caixa. Glória a Deus. Será que você pode dizer amém? Vocês estão aí? Falta 250, irmão, em torno só, faixa de R$250 se não tiver subido, né? Que tá tudo subindo, né? 1.200 a gente vai comprar a caixa. Daqui para o fim desse mês nós vamos levantar uma oferta aqui no culto. Você vem preparado, nós vamos levantar uma oferta e nós vamos levantar R$250 num culto aqui. Se 5 pessoas disserem, eu dou 50, pronto, fechou a caixa. Aí em dezembro nós levanta outra, faz o sorteio e pinta a igreja. Ô glória, diga amém. Diga eu estou crendo. Creia que nós vamos deixar a casa do Senhor bonita, organizada e a caixa comprada. Em nome do Senhor Jesus. Queridos, eu vou fazer um apelo aqui para a igreja. Visitem a irmã Maiara, a sobrinha da irmã Zuleide. Aceitou Jesus aqui na irmã Verônica. Está precisando da visita, do apoio. É nesse momento que ela precisa do apoio para chegar até aqui, irmão. Visite a Maiara. Eu já passei em frente com a Mariana, mas foi tarde, lá estava fechado. Aí para mim fica difícil eu ir visitar só. Eu tenho que estar com a Mariana. E sempre quando a gente está por aqui é praticamente nos horários de noite, né? Aí nós vamos tirar um horário. Tem que dar um jeito aí de vir aqui de dia para fazer uma visita lá. Mas visite, você que mora aqui pertinho, visite a serva do Senhor, essa alma que está engateando na fé, irmão. Aceitou Jesus e precisa da nossa ajuda. Amém? Então, meus queridos, no próximo domingo agora seria o culto da família, porque o culto da família foi no domingo passado, mas teve eleições e nós cortemos o culto, né? E seria domingo agora. Mas domingo agora não vai ser o culto da família, vai ser o culto público, porque eu joguei lá para o último domingo, porque eu falei com o irmão Gerardo para vir pregar e ele disse que só podia pregar no último domingo. Aí vai ficar para o último domingo o culto da família. É bom que a gente vai ganhar tempo para a gente convidar alguém, orar por alguém. Sábado tem campanha de oração da família. Deixa eu ver se eu lembro aqui as famílias que estão na campanha de oração. São 7. Mariana, a irmã Graça, a irmã Verônica, o irmão Alain, 4, a irmã Maria, 5, a irmã Mineide, 6 e a irmã Carla, 7. Essas 7 famílias estão na campanha de oração todo sábado aqui, 5 da manhã, de joelho no chão, orando. Senhor, salva. Senhor, cura. Senhor, liberta. Senhor, dá livramento. Senhor, abençoa, dá saúde. Amém? Pela nossa família. Irmão Jefferson, eu não posso. Já sabe, ore em casa e não se esqueça dessas famílias. Amém? Então nós vamos ficar de pé nesse momento. Alguém para se reconciliar?